As águas de Atlantis brilharam como esmeraldas sob o céu de uma aurora eterna. A cidade flutuante, construída sobre pilares de cristal e sustentada pela força do vento e da magia, era uma maravilha do mundo antigo. Suas ruas eram adornadas com corais e flores exóticas, e as águas ao redor dançavam em harmonia com as correntes naturais, como se o reino estivesse em perfeita sintonia com a natureza. Mas essa harmonia estava prestes a ser quebrada. Elara, a rainha jovem de cabelos azuis esverdeados e olhos que refletiam as águas profundas, observava do alto do palácio a vastidão de seu reino. Ela sempre foi admirada por sua sabedoria, apesar de sua pouca idade. Mas algo dentro dela começava a mudar. A inquietação, uma sensação de que o Império de Atlantis não estava tão imbatível quanto parecia, crescia a cada dia. A responsabilidade pesava sobre seus ombros como uma montanha, e ela não sabia como escapar. Ela se aproximou da janela de cristal, olhando para o mar profundo que cercava a cidade, e sussurrou para si mesma: "Até quando o nosso império vai ser invencível?" E naquele momento, o vento sussurrou de volta, como se fosse uma resposta: "O que você faria se fosse Elara?" A chegada de Kael, um forasteiro vindo de terras distantes, marcou o início da transformação de Atlantis. Ele não era apenas um homem comum. Havia algo em seus olhos que parecia carregar uma sabedoria sombria. Ele trouxe com ele uma verdade devastadora, uma verdade que quebraria Elara. Ela não era a legítima rainha de Atlantis. Kael revelou com uma calma perturbadora que Elara havia sido criada não para governar, mas para impedir o renascimento do antigo Império dos Valtor, uma civilização de poderosos magos e guerreiros, destruída pelos próprios Atlantes. Com o peso dessa revelação, Elara sentiu seu mundo desabar. Ela sempre acreditou ser a legítima herdeira de Atlantis, mas agora tudo o que ela sabia era uma mentira. Em seus olhos, o mar refletia sua dor e confusão. Você é a chave, Elara. Mas a chave para o quê? Para o fim da cidade que você jurou proteger ou para restaurar algo perdido? Kael questionou, olhando diretamente em seus olhos. O que você faria se estivesse no lugar de Elara? Com o coração pesado, Elara desceu até o templo submerso, onde as consciências dos antigos Atlantes ainda viviam. As paredes escuras e frias pareciam se fechar ao redor dela, mas ela não recuou. O destino de Atlantis estava em suas mãos. No centro do templo, uma entidade ancestral apareceu, emanando uma luz suave, mas poderosa. A voz da guardiã reverberou na mente de Elara. A magia que você restaurou não foi feita para ser controlada, Elara. Ela é a magia dos Valtor, dos ancestrais que foram destruídos pela arrogância dos Atlantes. A entidade revelou a Elara uma verdade aterradora. O destino de Atlantis sempre foi ligado ao sangue dos Valtor. A magia que ela controlava não foi dada a ela por acaso, mas como parte de um plano para impedir o renascimento de um império ancestral. Você é a última herdeira dos Valtor, Elara. Você é uma usurpadora, criada para evitar que o Império se erguesse novamente. Mas a decisão final é sua, destruir Atlantis ou restaurar o legado perdido. Diz. A voz ecoava, e Elara sentiu a pressão do mundo sobre ela. O que ela faria com esse poder ancestral? Restauraria a cidade de seu povo ou destruiria seu próprio legado? O que você escolheria? Em uma noite, enquanto Elara tentava entender seu destino, uma grande tempestade começou a se formar sobre Atlantis. O mar, que sempre fora aliado, agora parecia irritado, como se protestasse contra a restauração da magia dos Valtor. A cidade, construída sobre pilares de cristal, começou a tremer. As águas, que antes eram suavemente controladas, agora estavam em fúria, como se quisessem engolir tudo. O fim de Atlantis parecia iminente.
Em meio ao caos, Elara fez a escolha. Ela não iria permitir que seu povo perecesse. Usando sua magia recém-descoberta, Elara enfrentou a tempestade, trazendo a paz novamente ao mar. A cidade foi salva, mas o preço foi alto. Ela sabia que a verdadeira batalha agora seria para reconstruir Atlantis, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Elara convocou um novo conselho que incluiria tanto os antigos Atlantes quanto os jovens rebeldes, com a esperança de unir todos sob uma visão comum. Mas a resistência não desapareceu. Como ela conseguiria unir todos os lados, sem perder sua própria identidade? Será que o passado realmente poderia ser deixado para trás? O mundo exterior começou a se interessar por Atlantis. O reino, uma vez misterioso e isolado, agora estava sendo procurado por nações que queriam entender o que havia feito Atlantis prosperar em meio à adversidade. Elara sabia que a paz de sua cidade estava sendo ameaçada não apenas pelos conflitos internos, mas pelo olhar curioso e muitas vezes ganancioso do mundo exterior. Como manter a cidade segura sem cair nas armadilhas da política internacional? Em uma conferência diplomática, Elara fez um discurso que ficou marcado para sempre. Atlantis não é um império, mas uma ideia de unidade, onde os povos podem viver em harmonia, mesmo com suas diferenças. E o que queremos compartilhar com o mundo não é a magia dos Valtor, mas a capacidade de transformar e crescer juntos. Mas a paz nunca duraria para sempre. Havia aqueles que queriam destruir Atlantis, temendo o poder que ela representava. Como Elara poderia proteger seu povo sem recorrer à guerra? Com o tempo, a cidade se tornou um símbolo de união. Atlantis não foi construída apenas com pedras, mas com os corações e mentes de todos os seus habitantes. A magia dos Valtor agora era usada para curar, para transformar e para proteger. O passado e o futuro estavam finalmente em equilíbrio, mas as tensões ainda existiam. A resistência interna crescia à medida que o poder de Elara parecia ameaçar a liberdade dos jovens Atlantes. Ela sabia que a verdadeira liderança não estava em impor sua vontade, mas em unir os corações. Será que ela conseguiria manter o equilíbrio sem perder o controle? A verdadeira ameaça surgia de dentro. Uma conspiração foi descoberta. Thalassa, uma das conselheiras mais respeitadas, havia se aliado aos impérios vizinhos, prometendo entregar a magia de Atlantis em troca de poder. A traição estava dentro de suas próprias paredes. Elara sabia que a única maneira de garantir a paz seria expor a verdade e agir com justiça. O julgamento de Thalassa se tornou um ponto de virada, e a cidade, mais do que nunca, precisava de unidade. O julgamento foi intenso. As facções que antes se uniam agora estavam divididas. Elara sabia que essa divisão poderia destruir tudo o que ela havia construído. Ela convocou uma grande assembleia onde cada facção teria a chance de se expressar, mas com um compromisso claro. A magia dos Valtor deveria ser usada responsavelmente por todos. Elara, com sabedoria e coragem, guiou sua cidade para uma nova era de união, onde o governo seria compartilhado e a magia utilizada para o bem comum. Atlantis prosperou, e a história de Elara se espalhou pelo mundo. Sua cidade, mais do que um reino flutuante, tornou-se um símbolo de paz, de sabedoria e de transformação. A verdadeira grandeza não estava no poder ou no controle, mas na união. Como você garantiria que sua cidade tivesse um futuro brilhante e pacífico? Elara, em seus últimos dias, olhou para a cidade que ela havia salvado e transformado. Ela sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas que Atlantis viveria para sempre. Seu legado de sabedoria e união seria passado de geração em geração, como uma lição eterna de como superar as dificuldades e crescer juntos. O nome de Elara seria lembrado,
não como uma rainha, mas como a líder visionária que guiou Atlantis a se tornar o farol de esperança e paz para o mundo. E agora, o que você faria? Será que você conseguiria guiar uma cidade ou até mesmo um mundo em direção à paz e à unidade, assim como Elara fez? A história de Atlantis é uma lição eterna. Quando sabedoria, unidade e coragem se unem, não há limites para o que podemos conquistar juntos. Se você gostou dessa jornada épica de transformação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar mais histórias fascinantes como esta. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. O que você faria se fosse Elara? Como você guiaria seu povo? Se você quer ver mais histórias incríveis sobre o poder da sabedoria, liderança e mistérios históricos, inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade. Não perca as aventuras que estão por vir. Vamos explorar juntos o invisível e o desconhecido do mundo histórico. Até a próxima.